Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 17 de Língua Portuguesa do nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o seu lápis, caneta e borracha. Vamos ver então o assunto da nossa aula de hoje. Hoje nós estudaremos os gêneros textuais cartoon e charge. Os objetivos propostos para esta aula são os seguintes: diferenciar os gêneros cartoon e charge, identificar os elementos, a estrutura, o suporte e a função social de cada gênero em questão, apreender os sentidos globais dos textos e, por último, ler e interpretar um cartoon e uma charge, que será a atividade de vocês para a aula de hoje. Charges e cartoons são gêneros textuais de caráter humorístico, que fazem uso da linguagem verbal e não verbal. Logo, texto escrito e imagens vão compor os sentidos destes gêneros. Apesar de compartilharem do mesmo caráter humorístico, eles têm diferenças entre si, né? São muito parecidos, têm esse caráter humorístico, tem a combinação da linguagem verbal e não verbal, porém, existem algumas diferenças entre a charge e o cartoon. E nós vamos conhecer essas diferenças agora. Charge é um gênero textual que faz críticas aos temas de interesse público. Tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público. Muito usado em jornais e revistas por causa do seu cunho político e social, né? E não somente nos jornais e revistas impressos, mas também nos jornais e revistas eletrônicos. É o gênero no qual o autor vai expressar a sua visão dos fatos por meio das caricaturas. A charge ela pode vir com uma ou mais personagens, geralmente personalidades públicas, né? Pessoas conhecidas, pessoas envolvidas na política, jogadores de futebol, né? Pessoas que têm uma vida pública, né? Por quê? Porque a charge justamente vai ter esse teor crítico, né? De tecer alguma crítica em relação a algum fato. Pode conter ou não legendas e balão de fala e faz uso do humor, né? Então há uma combinação, logicamente, aí da linguagem verbal e não verbal, mas talvez tenha charges que sejam compostas apenas pela linguagem não verbal, ok? A palavra charge, ela é de origem francesa, né? Então ela tem origem na palavra charger, que significa carga, ou seja, o uso exagerado para representar alguma situação ou alguém, né, uma pessoa, de forma cômica, né? Então se vai fazer uma charge e fazer a caricatura de uma pessoa, vai ressaltar características dessa pessoa de uma forma mais exagerada, né, nesta caricatura. As charges, elas surgiram no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar o que, gente? A indignação e a insatisfação com o governo vigente da época. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos no mundo todo. O profissional que desenha, né, a charge, que faz a charge, é o chargista. E ele precisa ter conhecimento de assuntos que estejam bem atuais, para que ele possa justamente retratar esses assuntos e transmiti-los de forma objetiva. Da mesma forma, o leitor, né, ao entrar em contato com esse tipo de texto, vai ser preciso que o leitor conheça o contexto para que
compreenda e saiba interpretar corretamente a charge. Se o leitor não tiver o conhecimento do contexto, ele não vai compreender a charge. Características, então, deste gênero textual. Vamos lá para algumas coisas que vão distinguir essa charge depois do cartoon. Representa a atualidade, então, como eu acabei de falar para vocês, para que a gente consiga entender esse teor da piada ou esse teor mais humorístico contida na charge, é necessário que eu conheça o seu contexto histórico, do que é que estão falando. Caso contrário, eu não vou ter esse entendimento. Também a linguagem verbal e não verbal. Então, o desenho pode ser verbalizado ou não, através tanto de legendas quanto de balões de fala que podem estar saindo das personagens que estão ali desenhadas na charge. Fator social ou político, então tem como tema especialmente as questões políticas e sociais, sejam elas questões nacionais ou até internacionais, e está em volta da satirização de um fato político e ou social de grande relevância. Posicionamento editorial normalmente pode retratar o ponto de vista do veículo de comunicação que está veiculando essa charge. Então, muitas vezes o jornal que veiculou a charge pode sim estar retratando o seu ponto de vista em relação a um determinado assunto. Então, estas são algumas características que vão nos ajudar a analisar e a diferenciar uma charge de um cartoon, tendo em vista que os dois gêneros são muito parecidos. Também falando agora um pouquinho a respeito da circulação, Onde é que circula esse tipo de texto? Vocês já devem ter observado alguma charge em algum jornal, com certeza. No nosso jornal local aqui da cidade, o jornal A Gazeta, muitas charges são veiculadas e é necessário que a gente, então, entenda o contexto para poder compreendê-la. É considerado, então, um gênero jornalístico, bastante usado pelo meio jornalístico, tá? Então, o meio de circulação será sempre jornais, revistas, tanto físicos quanto eletrônicos. Efemeridade, isso aqui é uma questão bem importante, tá? Por quê? Porque ela vai retratar acontecimentos contemporâneos. A charge, ela é considerada efêmera, quer dizer, ela passa muito depressa, A gente vai retratar um assunto numa charge, de repente daqui a um tempo, aquilo já não faz mais sentido, aquela história já ficou velha, Então, é necessário estar sempre se atualizando, tá? Exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente humorística, ou seja, o riso. Então, esse exagero nos traços, nas caricaturas, é para que torne a charge engraçada, Caráter humorístico, cômico, irônico e até mesmo satírico. Ruptura discursiva, o final inesperado, tratando-se da quebra do discurso que foi construído na charge. Então, esse final inesperado. Nós vamos agora conhecer uma charge, tá? E quando eu falei para vocês da efemeridade, vocês hão de concordar comigo que a charge que eu trouxe aqui para essa aula, agora, talvez, ela já não faça tanto sentido, Vocês vão concordar nessa questão de que ela tem, sim, um prazo de validade. Então, vamos analisar esta charge. E daí, eu sou Messias, mas não faço milagres? O que é que nós temos aqui nesta charge? Nós temos a figura do atual presidente, do presidente Bolsonaro, e ele está dando uma entrevista para os jornalistas, e atrás dele nós temos a figura da morte dando muita risada. Então, quando a gente entra em contato com esse texto, a gente já começa a tentar depreender algum sentido, do que é que eles estão falando. Isso está vinculado com
que notícia, né? Então, normalmente uma charge, ela pode também ser fruto de uma notícia e a partir dali, né, a produção dessa charge. E aí, como nós estamos aí há mais de um ano já vivendo, né, essa situação da pandemia do Covid-19, a gente já começa então a fazer aqui essa ponte. Eu acho que ele está falando da questão da pandemia, é alguma coisa relacionada a isso, né? Por quê? Primeiro porque o nosso atual presidente, ele é muito famoso por suas declarações polêmicas, né? Então, o fato de ele ter feito aqui uma charge e os jornalistas ali com os microfones, então a gente já começa a fazer essa interpretação. A figura da morte, então vai falar das mortes das pessoas, né? Então a gente começa a fazer aqui essa ponte com algum fato, alguma notícia que saiu sobre esse assunto, né? Muito bem. E aí, por que ele diz ali na parte onde ele emprega a linguagem verbal, né? Porque nós temos a linguagem não verbal, que são os desenhos, a caricatura do presidente, e aí a fala dele através da linguagem verbal, quando ele diz, eu sou o Messias, mas não faço milagres, porque ele tem, né, esse nome no nome dele, né, um dos nomes dele é Messias, que seria alguém que vai promover algum tipo de milagre, né, mas ele não faz milagres. Então vamos ver aqui agora a análise desta charge, né, a gente já extraiu aqui algumas informações, vamos ver o que mais que ela nos diz. Então vamos analisar as características desta charge. Bom, ela se refere a um acontecimento atual. Ela foi produzida quando o Brasil atingiu a marca dos 5.000 mortos por Covid-19. Então olha só, pessoal, como a charge ela é efêmera, né? Por quê? Porque atualmente nós já atingimos a marca de mais de 400.000 mortos. Então, assim, num prazo muito curto, a charge perde a sua validade. Mas, enfim, a época, né, que foi feita essa charge era para se referir às 5.000 mortes causadas pelo Covid-19. Ela utiliza as caricaturas, no caso ali, como eu comentei com vocês, do presidente Bolsonaro e da representação da morte. Ela faz uso tanto da linguagem verbal, que é o balão de fala, quanto a linguagem não verbal, que são os desenhos, né, a caricatura. Ao mesmo tempo que ela faz a crítica, né, a fala do presidente com relação aos 5.000 mortos, ela também quer ironizar a postura dele, né? E com isso, a caricatura da morte se divertindo. Por quê? Porque a morte ali está conseguindo atingir o seu objetivo, né? Então a figura da morte aparece atrás dando muita risada, né? Então, quanta coisa nós podemos inferir, né, dentro de um texto como esse. Vamos para o segundo texto, que é o cartoon, e que vocês vão ver que é muito parecido com uma charge. Então, o cartoon, né, diferentemente da charge, não se localiza em determinado tempo e espaço. Então, já vem aí uma diferença. Eles são muito parecidos na forma, né, na estrutura, mas eles possuem diferenças. Então, enquanto que a charge tem que ser algo bem atual, é efêmera, tem prazo de validade, o cartoon, ele não está localizado dentro de um determinado tempo e espaço, né? Ou seja, um cartoon pode ser atemporal e também universal, tá? Quando ele não faz, então, referência a uma personalidade específica. Nesse gênero, é muito comum o comportamento humano e as relações humanas serem apresentadas de uma forma muito humorística e crítica. Então, vai estar mais voltado para os relacionamentos e comportamentos humanos. Não vai ter a questão política, não vai ter a questão social, ela é mais voltada a uma questão comportamental, né? Os personagens podem ser pessoas comuns, estarem situadas em qualquer lugar.
O cartoon, ele pode apresentar, inclusive, somente a presença da linguagem não verbal, né? Então, talvez não tenha as duas linguagens, pode ser que apareça somente uma linguagem não verbal. Em outros momentos, pode ser que o cartoon traga, além da linguagem verbal, também a não verbal, mas não por balões de fala e simplesmente apenas uma legenda, né? Então, há essas diversas possibilidades. O nome cartoon, ele veio de um acontecimento ocorrido em Londres no ano de 1841. Né? Então, essa questão histórica do porquê desse nome. O príncipe Albert, no intuito de decorar o palácio de Westminster, promoveu um concurso de desenhos feitos em grandes cartões. Esses cartões, chamados de cartoons, né, em inglês, os quais seriam colocados às paredes. Dessa forma, no intento de satirizar a revista Punk, considerada na época a primeira revista humorística do mundo, resolveu publicar os seus próprios cartoons, né? Então tem uma origem bastante antiga, remonta lá ao século XIX, né? Vamos às características deste gênero, então. Anotem as características, vocês já anotaram as características do gênero charge, agora vocês vão anotar as características do gênero cartoon. Então, é um gênero textual constituído quase sempre de linguagem não verbal, mas pode apresentar a linguagem verbal também, né? Pode apresentar. Satiriza um fato. Ela é humorística porque provoca o riso. Nós vamos perceber no cartoon presença de ironia, associação da linguagem verbal ao desenho, imagens atemporais situadas em qualquer tempo e em qualquer espaço, entrelaça palavras, imagens e sentido. Então, é uma combinação entre palavra, desenho e o sentido global desse texto. Agora, nós vamos conhecer um cartoon. Observem lá, então. Temos aqui, né, um homem e uma mulher. A mulher está sentada em frente a um computador e aí ela diz: eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. É interessante esse cartoon. Está aí fazendo uma referência a um comportamento humano, né? Que comportamento humano é esse? Que as pessoas, elas agora estão só nas redes sociais. É só Facebook, Instagram, Twitter, né? Elas estão retratando a vida delas o tempo todo nas redes sociais, expondo suas vidas para o mundo. Então o bebê ainda nem nasceu, mas a mãe já fez um Facebook para ele, ou já fez uma conta no Instagram para ele, já está lá fazendo todo o acompanhamento, né? A criança nem nasceu ainda, mas já virou meio que um popstar, né? Uma estrela, todo mundo segue. Tá? Então ela está fazendo, o cartoon faz aí uma sátira, né? A esse fato, a esse exagero das pessoas com relação ao uso das redes sociais e também com relação à exposição de suas vidas, né? Vamos analisar então as características deste cartoon que nós acabamos de ler. Constatamos nesse cartoon, né, que ele faz referência para o fato das pessoas estarem tão acostumadas às redes sociais que até um bebê que ainda não nasceu, ele já possui mais amigos no Facebook que os próprios pais, revelando que uma crítica a esse comportamento que é tão recorrente das pessoas. De forma bem-humorada, está fazendo uma crítica aos comportamentos humanos. As personagens são 2 pessoas comuns, né? A gente observou pelo desenho, vamos voltar aqui no desenho, que diferentemente lá do cartoon, onde era possível pela caricatura identificar a figura do presidente, né? Aqui no cartoon nós não vamos identificar quem são essas pessoas,
porque elas não estão caracterizadas especificamente como uma pessoa conhecida, não é nenhum artista, não é nenhum político, não é ninguém que a gente possa dizer assim, ah, isso aqui eu conheço, né? Então são duas pessoas comuns. Para quê? Para que a gente diferencie as personagens de um cartoon e as personagens de uma charge, né? Vamos lá para o próximo tópico, então. Foi utilizada a linguagem não verbal, né, com o desenho. Então, tá aqui a linguagem não verbal com o desenho, mas também aqui foi feita uma combinação com a linguagem verbal, com essa pequena legenda aqui embaixo, né, que pode ser considerada a fala da mulher que está no computador, quando ela diz, eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Né? Culpa de quem? Culpa dos próprios pais que promoveram isso. Né? Então, essa combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Né? Lembrando que num cartoon pode ter a linguagem verbal, mas também pode ser apenas representado pelo desenho, né? Desde que a gente consiga compreender ou depreender ali algum sentido. Ok, pessoal? Então, essa aula foi para que a gente diferenciasse o cartoon da charge. Na atividade agora, vocês irão analisar, né, textos desse tipo para poder fazer a interpretação e nas aulas a seguir aparecerá lá uma produção de texto onde você vai escolher se você quer produzir um cartoon, se você quer produzir uma charge ou se você quer produzir uma tirinha. Você já está reunindo aí diversas informações, né, destes 3 gêneros textuais e vai chegar a aula que você vai colocar a mão na massa e vai produzir, ok? Então, muito obrigada por sua atenção, eu agradeço a vocês pela aula de hoje e nos vemos em breve. Até mais!